Imagine sair para caminhar em uma tarde comum e se deparar com uma criatura que não parece humana. Agora imagine que, poucas horas depois, caminhões militares comecem a circular pela cidade. Testemunhas relatam operações secretas e rumores de uma captura extraterrestre se espalham por todo o país. Parece roteiro de filme de ficção científica, mas essa história aconteceu no Brasil. Em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, tornou-se palco de um dos casos mais famosos da ufologia mundial. Até hoje, quase 30 anos depois, milhares de pessoas se perguntam: o que realmente aconteceu em Varginha? Antes de mergulharmos no mistério, precisamos conhecer o cenário dessa história. Varginha é uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, conhecida principalmente pela produção de café e pela tranquilidade típica do interior. Em janeiro de 1996, a rotina dos moradores seguia normalmente. Ninguém imaginava que aquela cidade se tornaria conhecida internacionalmente por um suposto encontro com seres extraterrestres. Os acontecimentos começaram com relatos estranhos que surgiram dias antes do caso principal. Alguns moradores afirmaram ter observado objetos incomuns nos céus da região. Luzes estranhas e movimentos que pareciam desafiar as características de aeronaves convencionais começaram a chamar a atenção. Na tarde de 20 de janeiro de 1996, 3 jovens caminhavam por um bairro da cidade. Elas eram Liliane, Valquíria e Kátia. Ao passarem por um terreno baldio, avistaram algo que mudaria suas vidas para sempre. Segundo seus relatos, havia uma criatura agachada próxima a um muro. O ser possuía cerca de 1,5 metros de altura. Sua pele era descrita como marrom escura. Os olhos eram grandes e avermelhados. A cabeça parecia desproporcional ao corpo. As jovens afirmaram que o ser aparentava estar assustado ou ferido. O choque foi tão grande que elas correram imediatamente para casa. Quando contaram o que tinham visto, a notícia começou a se espalhar rapidamente pela cidade. Em poucas horas, o assunto já dominava as conversas dos moradores. Pouco tempo depois, surgiram relatos ainda mais intrigantes. Diversas testemunhas afirmaram ter visto veículos militares circulando pela cidade. Segundo alguns moradores, caminhões do exército e viaturas teriam sido vistos em locais relacionados aos supostos avistamentos. Rumores começaram a surgir. A história que corria pelas ruas dizia que uma criatura havia sido capturada. Outros afirmavam que mais de um ser teria sido encontrado. Alguns relatos chegaram a mencionar a queda de uma nave nas proximidades da cidade. Nenhuma dessas informações foi oficialmente confirmada, mas o mistério só aumentava. Um dos elementos mais debatidos do caso Varginha envolve o policial militar Marco Eli Xerezi. Segundo testemunhos, ele teria participado de uma operação relacionada à captura de uma das criaturas. Semanas depois dos acontecimentos, o policial faleceu devido a uma infecção generalizada. Para muitas pessoas, essa coincidência levantou suspeitas. Alguns acreditam que sua morte estaria ligada ao contato com um ser desconhecido. Entretanto, não existe comprovação científica que estabeleça qualquer relação entre os dois fatos. Mesmo assim, esse episódio continua alimentando teorias e debates até hoje. Com a repercussão nacional do caso, diversas investigações foram realizadas. Autoridades e especialistas analisaram os relatos das testemunhas. As explicações oficiais apontaram para uma hipótese diferente. Segundo investigadores, as jovens poderiam ter confundido uma pessoa com deficiência física e aparência incomum com uma criatura extraterrestre. As autoridades também negaram qualquer captura de seres ou queda de nave na região. Para os órgãos oficiais, não havia evidências suficientes para confirmar a presença de extraterrestres. Por outro lado, defensores da hipótese ufológica
argumentam que existem inconsistências nos relatos oficiais. Eles afirmam que várias testemunhas independentes relataram acontecimentos semelhantes. Esse conflito entre as versões é um dos motivos pelos quais o caso permanece tão discutido. Com o passar dos anos, o caso Varginha se transformou em um dos maiores símbolos da ufologia brasileira. Documentários, livros, entrevistas e pesquisas continuam sendo produzidos sobre o tema. A própria cidade abraçou parte dessa fama. Hoje é possível encontrar referências aos extraterrestres em diversos pontos turísticos locais. O caso também ganhou repercussão internacional, sendo frequentemente comparado ao Icademite de Roswell, nos Estados Unidos. Mesmo após décadas, nenhuma explicação conseguiu convencer completamente todos os envolvidos. E talvez seja justamente essa ausência de respostas definitivas que mantém o mistério vivo. Então chegamos à grande pergunta: o que realmente aconteceu em Varginha em janeiro de 1996? Um simples mal-entendido? Uma sequência de coincidências? Se você gosta de mistérios, ufologia e fenômenos inexplicáveis, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Nos vemos no próximo mistério.